primeiro para a Débora. Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Então, eu vou fazer agora, se o Edilson e a Débora também quiserem compartilhar nas suas redes sociais, eu vou estar compartilhando lá na página do Inloco a nossa live de agora, né? E aí, vamos só nesse primeiro momento fazer os compartilhamentos, a galerinha já vai chegando, já vai se aproximando, e hoje vai ser uma live muito família, né? E já está sendo, agora sim. Já está lá na minha página minha página pessoal, Débora, se quiser ir lá, Edilson também. E aí a gente já começa, quando vocês me derem ok, a gente começa oficialmente, tá bom? Só me darem o ok ali, tá bom. E a gente já começa. Beleza. Então tá, vamos começar então. Bom, eu vou só introduzir o assunto, para a gente começar depois efetivamente a conversar. Eu vou só realmente colocar a questão, né, e fazer as apresentações aqui sobre então, vamos lá. O tema. Atenção, pessoal. Podemos começar, Jana. Vamos começar? Dilson também? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com Débora de Castro da Rocha. E hoje a gente tem uma participação super especial do Edilson Santos da Rocha, esse casal aí, né, que está disparando cada vez mais nessa temática de direito imobiliário e urbanístico. E nesse momento de pandemia, nada mais relevante do que esse assunto que vocês estão abordando hoje. Então, antes de nós iniciarmos a fala de hoje, eu vou passar a palavra para a Débora e depois para o Edilson, para a gente começar esse bate-papo legal. Débora, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Inloco, dentro da tua série, e nos fale um pouquinho sobre o convidado de honra, né, de hoje, e a temática que nós vamos apresentar. Perfeito, Jana, boa noite, um prazer estar aqui novamente contigo, né, quem realmente eu tenho um carinho imenso, seja pela profissional, pela pessoa que né, sempre procurando trazer aí a todos nós esclarecimentos, conhecimentos, compartilhando ideias, experiências, e isso para nós está sendo, assim, extremamente importante, ainda mais essa divisão de espaço conosco dentro da nossa área, né, que é o direito imobiliário urbanístico. Então, a gente tem esse espaço dentro dessa série, né, que é super bacana, tratando de questões do direito imobiliário urbanístico, que às vezes parece tão distante, né, quando a gente estuda lá na faculdade, a gente estuda dentro de direitos reais, daí tem mais ou menos uma imbricação ali com a área contratual, obrigações, então ninguém consegue se posicionar muito em relação ao que é efetivamente o direito imobiliário urbanístico, né? Temos lá uma grade até eletiva agora, uma matéria eletiva, na verdade, em algumas faculdades, que é o direito à cidade, que trata muito mais do direito urbanístico, mas efetivamente uma grade, uma matéria na grade que trate do assunto ainda não existe, é uma briga, inclusive, aí, tanto dos imobiliaristas quanto dos urbanistas, né, que se voltam justamente a essa tentativa de implementar para que os acadêmicos, os bacharéis já possam ter essa iniciação lá na faculdade, porque o que acontece? Quando a gente está começando a atuar, sai ali da graduação, se torna bacharel, enfim, se torna advogado, você tem toda uma dificuldade para ingressar nesse mercado, porque é um mercado denso, parece simples, né? Muitos já me falaram, mas a área imobiliária não é usucapião, reintegração de posse. Eu falei, gente, é muito mais do que isso, né? Você tem uma gama de situações para resolver dentro da área imobiliária e urbanística. Então, esse ponto que a gente traz hoje, inclusive, é crucial, e eu tenho a honra também de falar e trazer aqui hoje o meu marido, Edilson Santos da Rocha, com quem eu desenvolvo e tenho o prazer de
de desenvolver esses trabalhos diariamente, realmente a pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado dessa situação, dessa negociação especificamente, que trabalha comigo no escritório também. Então, nós, como se diz, dividimos a nossa vida de forma integral, né, profissional e pessoal. Então, ele é extremamente preparado, está terminando a faculdade, mas já é alguém destacado no mercado de trabalho e no mercado do direito, especificamente do direito imobiliário, para falar desse assunto. Então, me deixa muito satisfeita, muito feliz, porque nós trabalhamos já há 5 anos juntos e, assim, foi o meu maior pupilo até hoje, sabe, Jana? Então, Que assim, legal. tenho a grata satisfação de trazê-lo aqui hoje para o Inloco. Bom, eu nem tenho o que falar da Débora, né? Porque minha amiga ainda virtual, né, Débora? Como tantos outros que surgiram aí em meio à pandemia, já é uma amiga realmente, e a admiração foi tamanha que nós agora estamos já em alguns episódios aí da série, né? Começou na semana passada, e a gente só tem a agradecer, porque cumpre integralmente o objetivo do Inloco, que é transmitir informações e compartilhar experiências. E quando nós falamos em família, eu me sinto assim, muito honrada em tê-los aqui, porque é muito importante a participação da família. E ver um casal que trabalha junto, que trabalha unido, dentro de um tema tão relevante para a sociedade, nos engrandece demais. Então, parabéns, primeiramente, pela família, né? A família é o alicerce que nós temos, e depois pela postura profissional de vocês. Então, parabéns, e eu vou deixar, não vou tirar essa honra da Débora, vou deixar a Débora passar a palavra para Edilson. Edilson já se sinta muito homenageado aqui, né? Tendo em vista, eu não o conheço direito, mas tendo em vista as referências que eu trago de vocês, das redes sociais, quando vocês compartilham, e mesmo da Débora, né? Quando a gente vê essa satisfação dela trazê-lo aqui, é porque realmente, né, és digno de estar conversando conosco aqui. Para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui, Edilson. Mas, Débora, você é que vai passar a palavra e vai fazer as honras do Inloco para o seu convidado mais do que especial. Com certeza. Bom, então, né, mais do que esperado aqui, e assim, melhor do que ninguém, essa palavra deve começar por ele, porque ele até, inclusive, foi aí quem me ajudou e quem conseguiu trazer ali para o papel as ideias e trazer também, como a gente também está no Paraná Portal, aí, estruturar o artigo, enfim, trazer todas as ideias que nós tínhamos para trazer aqui hoje para o Inloco. Então, ele vai começar aí, vai abrir o nosso debate, a nossa conversa, para falar especificamente, então, do tema negociação nos contratos de locação comercial e a inaplicabilidade ou aplicabilidade da teoria da imprevisão em tempos de Covid-19. Então, vai lá, Edilson, que está com você a bola. Fazendo uma cortada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Deu uma caída. Bom, vamos lá então. A gente dividiu então a apresentação em 2 partes. Eu vou fazer uma introdução e tratar de alguns conceitos que são muito importantes para a análise da questão, né? Relacionado agora à problemática da locação durante agora essa pandemia, né? O que está acontecendo? Eu vou começar, então, fazendo uma explanação introdutória, pequena explanação introdutória, e, posteriormente, eu vou falar sobre o conceito de teoria da imprevisão e qual que é a base, né, do Código Civil, de um entendimento doutrinário acerca dos conceitos necessários e passar um posicionamento, né, da nossa parte e o qual foi colocado no artigo que está sendo publicado essa semana, a respeito da aplicabilidade ou não da teoria da imprevisão. Muitas dúvidas são colocadas, há muita divergência jurisprudencial, divergência doutrinária acerca da questão.
fato é que as decisões estão sendo também conflitantes. Há magistrados que estão decidindo de uma forma, magistrados decidindo de outra forma. Então, achamos importante trazer essa questão à discussão e discutir um pouco também da teoria contratual e a discussão acerca da compreensão, né, do entendimento acerca da teoria da imprevisão aplicada aos contratos de locação. Colocamos principalmente, especificamente, a aplicação do contrato de locação aos shopping centers, né, onde há uma triangulação, porque sempre nós sempre buscamos sempre ter um viés prático para as questões, sem deixar de lado a teoria, né, a teoria do direito, nesse caso do direito contratual e civil. Bom, contexto, então, do trabalho, do artigo, a pandemia do coronavírus, né, e a inviabilidade de manutenção das relações locatícias, mediante o intervencionismo estatal, né, mediante legislações estaduais e municipais, que estão coibindo a manutenção funcional da maioria das empresas. Isso tem gerado restrições aos funcionamentos das empresas, resultando imediatamente na redução integral do faturamento e a redução drástica em alguns casos. Então, o que se traz aqui, então, é uma discussão acerca da revisão contratual, fazendo uma análise se há aplicabilidade ou não da teoria da imprevisão. Então, dentro das restrições emanadas do poder público, os comerciantes estão impossibilitados de oferir rendimentos, trazendo para a classe prejuízos sem precedentes. Ou seja, o que está acontecendo, né? Basicamente, como todo mundo sabe, muitos comerciantes estão sendo impedidos de trabalhar, com base em decretos, etc. E esse impedimento do exercício da atividade empresária está gerando problemas para o adimplemento nos contratos de locação. Então, a questão do contrato de locação ela é muito complexa quando se fala em termos de aplicação da teoria da imprevisão, que é a teoria que mais está sendo buscada pelos advogados, pelos procuradores das partes que estão sendo prejudicadas. Porque a gente tem uma questão aí, que agora eu vou entrar especificamente na análise dos artigos do Código Civil que estão sendo aplicados, né, ou estão sendo buscados junto ao Poder Judiciário como fundamentos para a redução do valor do aluguel, alguns buscando a suspensão do pagamento. Então, nós temos lá, primeiramente, o artigo 393, que ele trata, ele faz parte ali do capítulo que trata das obrigações dentro do Código Civil. Ele é um artigo, assim, que ele é fundamentado também na teoria da imprevisão e a questão da onerosidade excessiva. E temos também o artigo 478. Então, o artigo 317 e 478, eles são arestas da cláusula rebus sic stantibus. A cláusula rebus sic stantibus, ela nos traz a ideia de que o contrato, os deveres, as obrigações entre as partes devem permanecer desde que a situação que estava presente na hora da celebração do contrato, ela se mantenha. A partir do momento que há, no caso, um fato extraordinário ou imprevisível, há possibilidade pelaquela parte prejudicada em pedir a resolução do contrato ou mesmo uma redução, reduzir-se um percentual para que se restabeleça o equilíbrio contratual. O grande X da questão em relação à locação é o fato de que o artigo 478 do Código Civil, ele coloca um requisito porque por muitas vezes está sendo ignorado. Percebi durante a pesquisa que em muitos sites, muitos artigos, eles colocam como aplicável a teoria da imprevisão ignorando
a questão da extrema vantagem para a outra parte. Vou fazer uma leitura do artigo 478, porque eu acho ela muito importante. Então, vamos lá. Nos contratos de execução continuada ou diferida, no caso do contrato de locação, a gente está tratando de um contrato de execução continuada, ou seja, ele é pago, né, no decorrer do tempo. Se a prestação de umas partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra. Com extrema vantagem para a outra é um requisito que eu considero essencial, né, para a aplicação da teoria da previsão. No entanto, muitos doutrinadores têm ignorado a vantagem para a outra. Porque, pense, no contrato de locação, numa situação como essa, onde o comerciante ele não pode trabalhar e não pode oferecer rendas para inadimplir com o contrato, a outra parte, o locador, ele não está tendo vantagem, certo? Ele não está tendo vantagem. Então, não se pode ignorar essa questão. A renda resultante daquela locação é necessária para a atividade empresária. Por exemplo, no caso, a gente colocou a questão do shopping center, porque ele é um caso peculiar. Nós estamos tratando de o sublocatário, no caso o lojista, sublocador, normalmente um administrador de imóveis, né, um administrador do shopping center, e, na outra ponta, o locador. Então, o sublocador, ele, a partir do momento que ele deixar de oferir os rendimentos decorrentes do contrato de locação, a atividade empresária dele vai estar fadada ao fracasso, vai estar fadada à falência. Tem até um caso concreto, né, que ocorreu aqui em Curitiba, de um shopping center, né, depois a meritíssima, a doutora Débora, vai estar falando sobre isso, sobre esse caso concreto, né, que demonstra a implicação de se suspender pagamentos numa relação contratual como essa. Então, é muito importante, e até eu considero uma questão de ética profissional, você não pode ignorar a questão da vantagem excessiva para a outra parte. Então, você está sendo onerado excessivamente, porém a outra parte não está tendo vantagem excessiva. Então, é muito importante essa questão, né, de não enganar, né, ou dizer para o cliente que se aplica essa teoria para a suspensão dos pagamentos. Por óbvio, está tendo entendimentos de determinação liminar de suspensão dos pagamentos, realmente. Mas aí é um entendimento que eu entendo equivocado dos magistrados, tratando dessa forma. Então, o mais, considerando todas essas premissas, né, de não aplicabilidade da teoria da imprevisão, é que a gente parte para a ideia da negociação, né, para que a simples suspensão dos pagamentos, ela pode ser prejudicial para ambas as partes. De início, pode parecer que o locatário está obtendo vantagem, não, ou reequilibrando a relação, mas isso pode prejudicar o negócio como um todo, principalmente nos casos dos shopping centers. E há o administrador do shopping como intermediário, né? Intermediário entre os locatários, os lojistas e o locador do imóvel. De forma geral, essa era a minha explanação. E eu vou passar a fala para a meritíssima doutora Débora, né, para ela dar continuidade, para falar da negociação, né, e falar também sobre decisões judiciais e como elas têm sido definidas pelo Poder Judiciário a respeito do assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, nós que agradecemos ali, né, a participação de vocês dois, e você vê o quão é precioso esse trabalho de vocês em equipe,
né, essa divisão, a gente vê na escrita, no artigo. Quem não acessou ainda, acessa lá a página do Paraná Portal, e confira o que nós estamos falando aqui, né, então a escrita é muito bem feita, bem acadêmica, no sentido de fundamentada, e agora vocês vão compartilhar de uma maneira, né, mais de fácil acesso, para quem tem ou não o entendimento jurídico, mas quando eu fui passando a divulgação, né, nos nossos contatos, a live de vocês foi muito bem prestigiada, no sentido de que as pessoas querem conhecer mais do assunto, até porque estão passando por essa situação, né, Débora? Uhum. É verdade, Jana. A gente se depara, assim, corriqueiramente com esses assuntos agora, porque, bem ou mal, nós estamos vivendo um cenário de total instabilidade. É decreto que vem, é decreto que vai, é decreto estadual, decreto municipal, ninguém tem o mesmo entendimento sobre a situação, sobre a pandemia. Então, a despeito da gravidade ou não, enfim, do entendimento ou não, se decide de um ou de outro jeito, e, via de regra, a forma que se tem encontrado para resolver esse problema é sempre fechar o comércio, fechar os shopping centers, né? Nós não vamos entrar aqui em nenhuma discussão no sentido de que se está certo ou se está errado, né? O que a gente tem que tentar trazer para quem está nos prestigiando, quem está vendo o in-loco, é justamente uma forma de resolver este problema. Nós sabemos que existem inúmeras pessoas que estão sendo afetadas, e quando a gente fala inúmeras, a gente contempla não apenas os lojistas, mas também aquele administrador do shopping, aquele proprietário daquele espaço, porque, bem ou mal, a gente até pode pensar, mas eu vou defender o proprietário, mas o proprietário tem dinheiro. Ou vou defender a administradora, mas a administradora não é hipossuficiente, também está sobrevivendo daquele valor ali, ou seja, o valor é expressivo, tudo bem, pode até ser, mas na medida em que aqueles lojistas não podem exercer a sua atividade empresarial, eles não conseguem pagar o aluguel. E não conseguindo pagar o aluguel, essa administradora que, via de regra, se sustenta, se mantém com o pagamento desses aluguéis, fatalmente irá fracassar, ou seja, terá suas atividades encerradas. Isso aconteceu no Polo Shop, que não é segredo para ninguém, nós vimos, não foi fruto da pandemia, mas a pandemia acabou, sim, contribuindo ali para que tudo acontecesse, enfim, a atividade fosse encerrada. O processo já tramitava, né, já havia ali uma ação revisional de contrato, de locação, de valores, mas a gente sabe que inúmeros são os casos que estão sujeitos e estão vivendo essa situação. Então, por isso que quando a gente traz aqui a aplicabilidade ou não da teoria da imprevisão, é justamente no sentido de chamar a atenção dessas pessoas que estão imersas nesse tipo de problema. Por quê? Porque, via de regra, pode-se pensar, ou dependendo da situação, pensar em ajuizamento de uma ação revisional ou uma ação para suspensão dos pagamentos, que é o que tem acontecido para pedir ou com o propósito de requerer liminarmente a suspensão do pagamento desses aluguéis. Então, quando o Edilson trouxe ali a teoria da imprevisão, a gente quer dizer o que com isso? Que, como não existe um entendimento sedimentado a respeito dessa teoria, se ela está ou não sendo aplicada, ou se está sendo mitigada, pelo risco justamente desse ingresso, porque como a teoria ela sustenta justamente que deve haver um prejuízo, né, deve haver onerosidade excessiva, um prejuízo, então os juízes acabam por talvez entender, alguns de uma forma e outros de outra. Então a gente não tem um posicionamento ancorado numa base sólida para dizer vai de fato conseguir suspender os aluguéis, o pagamento dos aluguéis por um tempo. Então como a gente não tem essa perspectiva, não tem como trabalhar com isso, e como eu sempre falo isso para o cliente, quando o cliente nos procura, visando esse propósito, eu sempre falo, olha, eu não tenho como garantir. Primeiro, pelo Estatuto de Ética da OAB, que a gente sempre
olha, observa atentamente, porque advogado que diz que existe causa ganha, não acredita nesse advogado, porque não existe, né? Então, a gente sempre alerta e fala, olha, existe essa possibilidade, mas a depender do entendimento do magistrado, pode ser que nós não consigamos uma liminar. Então, por que a gente fala tanto em negociação? Porque nesse caso, nestas situações, em se considerando a dificuldade de entendimento e disparidade de entendimentos, o que vale para nós é, vamos tentar compor, vamos tentar negociar. Em outra live até, né, Jana, quando nós estivemos aqui no In Loco pela primeira vez, a gente já fez aí algumas digressões sobre essas possibilidades, falando muito mais especificamente até ali da atuação e dessa negociação, que envolve, inclusive, aqueles aspectos da mediação, que a Rosélia muito bem trouxe para nós também, né, e foi bem interessante, mas, assim, temos esses aspectos também, mas quando a gente fala de negociação, aqui eu falo dela lato sensu, eu falo no sentido de que nós deveremos, então, da melhor maneira possível, conduzir os clientes, enfim, aqueles que nos procuram, no sentido de que existe um risco muito grande de, primeiro, não suspender, segundo, ou suspende, você acaba com a atividade da pessoa, porque bem ou mal, então eu suspendo o pagamento mensal dos aluguéis, perfeito, suspendeu, mas e qual vai ser o reflexo disso lá para aquele administrador ou administradora daquele shopping center? Então, os reflexos são nefastos. Se eu pretendo continuar com o desenvolvimento dessa atividade empresarial, eu tenho que pensar no todo, de forma macro. Então, se eu quero realmente visar a retomada do meu negócio, a retomada da minha atividade, eu tenho que pensar também quem está na outra ponta. Isso não é questão de eu tentar pensar, não, mas nossa, a doutora Débora está vendo só o lado lá do empresário. Não, do grande empresário, do proprietário, do shopping, da administradora. Não é. É porque se a administradora falir, o objeto social dela é a administração daquele shopping. Então, se ela não conseguir oferir esses rendimentos que possibilitam a ela a manutenção dessa atividade, logo ela não conseguirá manter. E, por via de consequência, esse pequeno lojista também não conseguirá se manter. A dívida, ela aumenta, ela se torna expressiva a tal ponto que, quando você tentar uma negociação, você já não consegue mais negociar. Então, a solução mais objetiva e mais prática para essas situações é a negociação, porque nós temos esses dois lados da moeda, poder até obter eventualmente a liminar, pode obter, mas e o resto? E como vai ficar depois? Então, a gente pensando dessa maneira, verificando todos os lados da moeda, enfim, os dois lados da moeda, e verificando que existe essa necessidade de ponderar os interesses envolvidos, é que nós temos que partir para a negociação, que vai ser feita justamente visando ali a ditar aquele contrato, inicialmente firmado entre as partes, e no qual poderá, então, ser feito um elastecimento do prazo para pagamento, diminuição das parcelas, redução de juros, enfim, tudo que for possível. Para que isso aconteça, o que sempre se aconselha é que se busque realmente o profissional que possa notificar, né, essa administradora, esse proprietário desse bem, a fim de que todos possam sentar, ponderar e dimensionar o tamanho do problema, porque a gente não sabe até quando isso vai. Pode ir até o mês que vem, pode ir até o final do ano, pode ir até a metade do ano que vem, ninguém sabe. A gente está no momento de total insegurança jurídica, de instabilidade. Nós temos ali algumas legislações agora que até nos dão, né, algum amparo melhor para podermos aí suspender algumas obrigações, mas, via de regra, não pode se dizer ou assegurar que essas questões que são realmente as locações comerciais terão aí o sucesso ou serão tidas como entendimento, na verdade, serão adotadas como entendimento ou como parâmetro para decidir, porque tudo é novo para todos nós. Assim como nós, advogados, estamos, digamos assim, sempre sobressaltados diante das novidades e da tentativa de buscar soluções, com certeza o Poder Judiciário está experimentando o mesmo.
Então, não tem como responsabilizar, por exemplo, falar, ah, não, mas o poder judiciário, ah, mas aquele juiz daquela vara, né, ou aquela comarca, ou enfim. Não é porque tudo é muito novo. Então, assim, como a gente sabe, o juiz, ele se convence, ele tem que decidir motivadamente. Isso a gente aprende lá no início da faculdade, né, ele vai ter que ter ali, através das suas máximas de experiência, poder fazer ou dar a sua decisão, né, fundamentadamente, né, enfim. Então, dentro de tudo que a gente está vendo, desse panorama todo, o juiz não tem como, ou eu, advogado, não tem como prometer nada para o seu cliente. O que eu posso dizer é, você consegue negociar, vamos tentar negociar esse contrato, vamos conversar para ver se existe a possibilidade, antes de ingressar com uma ação, que você pode até vir a ganhar, mas talvez vai impedir que lá na frente você continue exercendo a sua atividade, que você vai poder levar à falência, ou melhor, né, fazer com que aquela atividade empresária deixe de ser continuada em razão da liminar que você pode ser que venha, ok? Então, assim, o cenário é tão crítico, é tão caótico, que se a gente parar para analisar, eu acredito, assim, que demanda judicial deveria ser a última ratio mesmo, sabe? Porque não dá para parar e olhar só para a gente mais. E eu acho que isso é muito até do que a pandemia tem para nos ensinar, sabe? A gente tinha uma visão muito, aquela coisa assim, só de olhar para a gente, né? Egoísta das coisas, né? De querer ganhar a todo custo, não, eu vou entrar, vou ganhar, vou até eliminar e tal. Mas agora, nesse momento, acho que até um ensinamento que a gente tem que colher disso tudo é que a gente não pode mais nem no papel judicial olhar só para a gente. A gente tem que olhar para o outro também, porque do outro, a gente está dependendo do outro para poder continuar nossa atividade lá na frente. Então, se a gente, nesse momento, não parar para analisar toda essa problemática de maneira macro, e parar de olhar só para nós mesmos, a gente, infelizmente, está fadado a um insucesso. Qualquer um de nós, seja na área imobiliária, seja tratando de relações locatícias, enfim, qualquer seara do direito, ou tudo que nós venhamos a fazer daqui para frente, sem nos atentarmos a todas essas peculiaridades que só esse momento é capaz de nos mostrar e fazer com que a gente consiga revisitar alguns institutos jurídicos, algumas seguranças e algumas certezas que já não são mais certezas. Então, vale, acima de tudo, nesse caso, bom senso, para que a gente consiga exercitar o melhor direito daquela parte, daquela pessoa envolvida, sem que ela, amanhã depois, venha, primeiro, doutora, você não me orientou adequadamente, você não me disse que eu tomando essa medida ou eu adotando essa postura teria essa consequência. E agora? O que adiantou? Eu resolvi o problema pontual do meu cliente, eu entrei com a ação para ele, mas e daí? Deu certo? Deu no momento, eu consegui eliminar, mas e daí o resto? Ou se não conseguiu também, né? Então, essas questões todas que eu acho que devem ser analisadas, infelizmente, pelo que a gente percebe na prática, estão passando batidas por aqueles, não todos, mas pela grande maioria aí dos colegas que vêm atuando na área imobiliária, porque não para pensar que o outro falhando, ou o outro tendo uma repercussão negativa na sua esfera econômica, vai me prejudicar ou vai prejudicar o meu cliente também. Tá? Então, eu acho que, assim, uma das considerações mais importantes que eu tenho para fazer hoje em relação à negociação, claro, a gente poderia ficar a noite inteira falando aqui, Jana, de artigos que permitem, né, como a gente sabe, a própria lei do inquilinato traz ali as disposições legais, o artigo 18, que trata da possibilidade de negociar. Quanto a isso, não há a menor dúvida, né, a gente tem inúmeras disposições legais que nos permitem, né, e tanto é que, inclusive, o Código Civil também está aí, desde 2002, nos trazendo esse arcabouço normativo que nos dá aí a possibilidade de, através dessas teorias, revisitarmos institutos, aplicarmos, enfim, adequarmos, né, da melhor maneira possível. Mas o que se deve ter em mente nesse momento é realmente termos consciência de que o nosso papel, acima de qualquer coisa, é tentar ponderar e olhar para o outro.
Como é difícil, né, Débora? Difícil no sentido de que nós estamos falando de algo que não estava previsto para essa dimensão, né? Claro, na live de sábado, uma amiga minha que está na Itália, ela até estava comentando, né, que o Brasil teve 2 meses, pelo menos, para se preparar em alguns aspectos. Mas a gente, isso falando da parte da saúde, mas quando nós falamos em consequência da pandemia, é complicado, e como eu compartilhei na live anterior que nós fizemos, a Débora, ela é a minha mentora no direito imobiliário. Então, quando em algumas circunstâncias que eu precisei uma consultoria nesse sentido, eu fui direto para a Débora, né? Por quê? Porque nós temos, como bem foi ressaltado pelo Edilson e pela Débora, nós temos o lado do locatário, mas nós temos o lado do locador também, né? O locador, por vezes, independentemente do valor, porque, assim, quem recebe um valor alto, pode ser que tenha suas contas altas também, né? Então, independentemente do valor, a gente não está falando do valor, nós estamos falando do quê? De condições de pagar e necessidade de receber também. Então, é complexo você tentar equilibrar essa relação, tendo em vista uma pandemia que surgiu e nós não tivemos um preparo nesse sentido para isso, a não ser quem tinha suas reservas, e mesmo assim, as suas reservas estão lá com outro objetivo, né? Então, assim, nós temos a parte da teoria, que o Edilson trouxe aqui para nós, muito bem ressaltado, e a parte mais prática aqui com a Débora. Em todas as questões que eu levantei com a Débora, eu sempre, quando levo para meus clientes, até tendo em vista tudo que nós já vivenciamos dentro da mediação com a Rosélia Furman, algumas reflexões que a Débora também ressaltou aqui, e a gente nem conversou sobre isso, mas casa exatamente essa ideia, até respeitando o código de ética, a legislação da ordem. Qual que é a tua intenção? Qual que é o teu objetivo? Porque, como disse a Débora, não é só o agora. Eu tenho que pensar que sim, eu tenho que conseguir pagar o aluguel, né? Mas eu também quero receber. E se eu vou querer o quê? Eu quero uma redução, eu quero uma suspensão, por quanto tempo eu quero? Porque aí nós vamos formular hipóteses para passar para outra parte que quer receber, né? Então, assim, há de se analisar qual é a intenção. Porque a liminar, a gente até pode ser que consiga, né? Não é 100%, mas a gente pode tentar conseguir. E o depois? Você vai ter depois para pagar? Porque daí a gente vai conseguir uma suspensão, de repente, por esse momento e para depois? Será que não é mais fácil? Então, vamos tentar uma negociação efetiva, já com a parte que quer receber o aluguel, né? Se, de repente, uma redução que não tenha que, posteriormente, devolver, e a gente tem obtido bastante êxito nisso, na questão de negociação. Mas também já tive uma situação específica que eu passei para a Débora, em que não tinha outra parte, eu disse, mas não tem uma contraproposta? Não, não tem. Não tem contraproposta e acabou. Então, dentro desse viés, aí eu não sei se eu deixo a teoria mais para o Edilson, a prática mais para a Débora, mas para os dois, tá? Quais foram os principais desafios, tanto no estudo, para chegar a esse consenso do que se colocar para o cliente, o que se colocar para o Poder Judiciário quando vocês precisarem, né? E os principais desafios também na mediação, na prática, no dia a dia. Eu acho que seria bem legal a gente deixar isso bem ponderado para que as pessoas reflitam, porque eu concordo com a Débora, é muito fácil você chegar e né, instigar o teu cliente, mas espera aí, quais são os principais desafios, né, as perspectivas ali, tanto na parte teórica quanto na parte prática, envolvendo uma mediação ou uma ação judicial. Edilson, quer continuar? Não, pode falar, fica à vontade. Eu já segui tua linha de raciocínio. Então tá bom. Bom, Jana, é aquilo que você falou, né? Até diante do teu caso mesmo, que acho que dá para usar até como exemplo, quando existe a resistência, você não tem por onde fugir, de fato, né? Aí realmente você se obriga a ingressar
com a medida, né, com a ação judicial de revisão, ali com pedido liminar, né, justamente para tentar ou da suspensão do pagamento mesmo, para que você obtenha ali o teu deferimento da liminar, nesse sentido, né. O que se analisou muito durante o estudo e até mesmo diante dos casos concretos aí, é que a dificuldade, ela se volta justamente a equalização do que vem a ser a aplicação da teoria da imprevisão. Porque quando eu falo da teoria da imprevisão, e muitos colegas estão entrando com base nessa teoria, justamente dizendo assim, está havendo ali uma onerosidade excessiva, um desequilíbrio na relação contratual, que me permitiria entrar com essa ação, o que existe é essa dificuldade do juiz de adequar, porque nem sempre se entende que está havendo necessariamente um prejuízo ou, na verdade, um incremento financeiro à parte ré. Porque esse é o grande problema. O grande problema dessa situação, ele se volta justamente a esse aspecto, porque a teoria da imprevisão, ela fala que tem que haver aí justamente esse desequilíbrio contratual, né, uma onerosidade excessiva, um prejuízo a alguém, e alguém está ganhando e alguém perdendo, né, assim, digamos, de forma mais simples, né. E nesses casos a gente não pode, ou seja, os juízes nem sempre entendem que alguém está ganhando. Por quê? Porque aquele proprietário, aquele sublocador, com isso, ele não está ganhando. Então, eu mitigo o princípio da teoria da imprevisão, que é aquilo que a gente acaba até tentando sustentar num caso como esse, eu mitigo e não considero que essa questão da onerosidade excessiva, ou então que o prejuízo, ou que alguma parte não esteja ganhando, né? Ou então, digamos assim, ou eu não entro, ou eu, enfim, tento trazer essa situação e analisar o caso de acordo com aquela vara ou com aquele estado que eu vou entrar da federação para ver como é que está o entendimento. Porque a depender da situação e do entendimento que for adotado por um determinado tribunal, eu posso realmente ter problemas para ingressar. Claro, a gente sabe que existem inúmeras varas, inclusive que tem 2 juízes, cada um decide de um jeito. Isso é o risco de você eventualmente distribuir uma ação como essa. Mas o que eu acho que deve ser feito é analisar basicamente como está ali a decisão ou as decisões daquele tribunal, para que se possa, então, tentar aplicar a teoria ou a mitigação da teoria nesse aspecto, para dizer que não se aplique, então, essa questão aí que vai levar justamente para a obtenção de vantagem para uma parte, que é o que realmente tem se tornado mais difícil a concessão da liminar nesses casos. Daí por isso que a gente fala, aplica ou não aplica a teoria? Sabe? Então, a dificuldade estaria justamente nesse ponto. Tentar, então, essa mitigação e dizer, olha, a despeito daquela parte não está necessariamente obtendo uma vantagem nesse momento, então que se mitigue a aplicação da teoria da imprevisão neste caso, a fim de que eu, como não consigo pagar este valor desses aluguéis, enfim, esses valores de aluguéis, não seja punido porque não consigo efetivamente cumprir com a obrigação contida no contrato, né? Mas, claro, aí a gente vai desprezar aquele aspecto inicialmente levantado ali, que era olhar para todos os lados da questão ali, né, porque realmente já houve a recusa inicial de uma das partes na tentativa de diálogo e de negociação. Então, se eu não tenho contrapartida, não é uma relação onde existe reciprocidade, eu também não posso pensar que eu vou ter que continuar inerte diante do meu problema. Então, num caso como esse, o ideal a se fazer justamente seria buscar a teoria, mas não necessariamente como ela foi concebida na sua gênese, mas sim tentando mitigar ali certas disposições que viriam na contramão daquilo que realmente está acontecendo hoje, na prática. Então, nós temos um momento
totalmente ímpar na nossa história. Não sei se nós somos privilegiados ou não, porque de alguma maneira nós vamos aprender muito com isso. Tenho certeza que nós sairemos muito melhores do que entramos dessa pandemia, com acho que muito mais propriedade naquilo que fazemos, porque nós estamos nos aventurando em mares turbulentos, né, que não temos nenhuma direção, e temos que inovar, buscar mecanismos para poder dar a solução para os nossos clientes. Então, eu creio que nós sairemos muito, muito melhores e, com certeza, inovaremos com teses jurídicas, com possibilidades novas. Eu sempre encaro a dificuldade como um momento de crescimento, sabe? A gente tem que crescer, se apropriar desses momentos e nos desenvolvermos cada vez mais. Eu vejo como oportunidade. Então, diante disso, seja para nós advogados, seja para os nossos clientes, então, que inovemos, criando novas teses, criando novas oportunidades, novas possibilidades, novas formas de ver, seja o mundo jurídico, seja, enfim, a nossa vida de forma pessoal, seja lá como for, mas que nós consigamos encontrar mecanismos que nos possibilitem um sucesso maior em todos esses aspectos. Eu vejo muito, né, Débora, que o primeiro passo é aquilo que foi bem colocado na live de hoje. Primeiro, tentar uma negociação, né? Chamar as partes, claro, que só uma parte não vai negociar nada. Então, assim, nos casos em que eu me envolvi nessa temática, uma única vez é que a parte contrária disse não. A parte contrária que eu digo a outra parte, né? Não, eu não tenho nenhuma nem contraproposta para te apresentar, não aceito e pronto, nós teríamos que entrar com a ação. E aí eu cheguei para o meu, primeiro tenta a negociação. Não conseguiu a negociação de forma nenhuma, nem para suspender, tampouco para reduzir, né, o contrato, o pagamento da locação, aí teria que ir para o Poder Judiciário. Mas para aquele caso em específico, eu falei para o cliente o seguinte: qual que é a tua intenção? Porque o contrato, a princípio, ele vai vigorar até o ano que vem. E aí, né? O que você vai querer com isso? Qual que é o teu objetivo? Os pontos positivos e os pontos negativos que se teria em entrar com uma medida judicial. Não é por medo, é por conscientização, por respeito à ética profissional que a Débora ressaltou aqui, né? A minha função como advogada, o respeito ao cliente. E aí você chegou à conclusão que não. Então, vamos deixar assim, dar-se um jeito de honrar aí o aluguel e, de repente, buscamos uma outra oportunidade, um outro imóvel. Então, esse foi, para aquele caso específico, a solução. Mas, assim, não é sempre que a gente vai conseguir se portar assim, dessa forma. O que há de se buscar é continuidade do negócio. Aqui nós estamos falando em locação, né, para fins comerciais. Então, assim, buscar a efetividade do negócio, dar impulsionamento ao artigo 170 da Constituição Federal, quando fala da ordem econômica, né? E todas essas particularidades que tão bem ressaltou a parte teórica ali do Edilson, e a Débora complementou, né, com os casos específicos, com a questão do nosso dia a dia, né, de função jurídica. Débora, Edilson, eu queria que vocês deixassem agora as considerações finais, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para que eles tenham um subsídio aí de buscar um entendimento mais específico com relação a isso. Bom, eu passo para o Edilson concluir aí, depois eu dou uma finalizada aí para arrematar. Perfeitamente. Como você bem falou, doutor Janaína, quando o cliente ele quer dar continuidade no contrato, ele tem que se pautar no artigo 478. Já quando ele se vê numa situação em que o inadimplemento é inevitável, aí a gente usa o artigo 393, que ele vai tratar de caso fortuito ou força maior. Então, só que nessa situação, se utilizando do artigo 393, o inadimplemento não vai gerar o dever de indenização dele para com a outra parte, fundado no 393.
Então, essa é a diferença principal do 393 para o 418. Então, essa é a diferenciação. E, bom, eu acredito que eram isso as considerações. Eu quero fazer um agradecimento pela oportunidade de estar aqui explanando nossas ideias, nossas teses e tudo mais, e vamos procurar na próxima oportunidade estar trazendo mais outras questões também bastante relevantes, bastante pertinentes a toda a nossa conjuntura, e buscando fazer o melhor. E agradeço a todos vocês, aos ouvintes, e até a próxima. Bom, Adana, eu agradeço também, mais uma vez pela oportunidade, estarmos aqui contigo no In Loco, trazendo aí essas questões de direito imobiliário urbanístico, que para mim, como você sabe, é um prazer imenso, primeiro estar com você, hoje também com o Edilson aqui, e sempre uma honra imensa, essa abertura desse canal, dessa possibilidade, a gente transmitir um pouquinho daquilo que a gente sabe, mais aprender do que transmitir, porque sempre é um aprendizado, a gente estuda muito para poder transmitir, e então a gente fica muito feliz, espero que essa coluna seja, assim, bem profícua, a gente traga muita coisa nova e sempre tenha muita coisa boa para ser discutida aqui. Então, agradeço mais uma vez pela grande oportunidade que você tem nos dado e pela amizade, carinho e tudo que você sempre me trata, e isso não tem preço. Muito obrigada. Bom, agora eu faço as honras do In Loco, Gostaria de agradecer muito por vocês dois estarem aqui. Débora, essa série já é sua, minha amiga, e você, só pelo fato de você nos transmitir informações e compartilhar as experiências de vocês, já é algo de suma relevância para a sociedade. Agora, o carinho, de amiga, mesmo que por hora virtual, em breve vamos fazer isso presencialmente, outra vez um cafezão, É algo assim, como você disse, é algo assim divino, Deus sempre vai nos aproximando de pessoas específicas, de autoridades na área que eu tenho conhecido muito através do In Loco. Então, você é uma dessas pessoas que com certeza já faz parte do meu rol seleto de amizades verdadeiras, Então, hoje é dia do amigo, inclusive, todo mundo está comemorando o dia do amigo hoje, Então, assim, para todos os meus amigos, e aqui, através da pessoa da Débora, já transmitindo para o Edilson também, os parabéns pelo dia do amigo, o abraço, virtual que seja, mas sintam o meu carinho para todos. E é legal ver a união de vocês em prol, de uma área tão específica do direito, essa parceria. E aí, é claro, como eu falo, a família é a base fundamental de tudo, Então, a gente vê, assim, que realmente é só o começo de um caminho que vocês têm aí pela frente para percorrer, para aprofundar e para contribuir cada vez mais com a justiça social, Então, ao Ney, claro, parabenizando aqui também o SINAP, O SINAP, que tem ali uma coluna específica da Débora, que tem um In Loco, através do nosso presidente, Vitor Hugo, o Ney, que está sempre conosco, e sempre inovando, o Ney está demonstrando uma criatividade tremenda, a Simone, que é uma amiga muito querida também, e todos os advogados que fazem parte do SINAP sintam-se muito prestigiados, enfim, nem dá para limitar muito por turmas que eu falo que me inspiro nessa parte, eu me inspiro no Cazuza, que eu sou de várias tribos. Então, assim, todos os tribos sintam-se abraçados, beijados, nem que seja virtualmente, por todo esse universo aí que nós temos agora de contatos e possibilidades. Então, gente, mais uma vez, obrigada. Agradeço imensamente. Semana que vem, prestigiem também a coluna aqui do In Loco, através da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com a doutora Débora, minha amiga querida. Sempre vai ser às 20 horas, tá, galera? Então, acompanhe aqui, se mantenha informado, atualizado e sintonizados dentro dessa área tão específica do nosso direito. Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, Obrigada,
Foi tudo. Nos vemos na semana que vem, é verdade? Isso aí. Isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo grande para todos e um beijo grande para o pessoal do SINAP, lá, doutor Vitor Hugo, o Ney, o Santos, né? Todo o pessoal lá que realmente são a mola propulsora, né? Do SINAP, programa SINAP no ar agora, né, transmitido lá pela CWB-TV também, né, então nós estamos, assim, com várias casas, né, várias famílias, né, Jana, e Sim. Isso para nós, assim, é uma honra muito grande e agradecemos por cada oportunidade, que com certeza vem aí, né, da espiritualidade, nosso Deus, então isso para nós é maravilhoso, gratidão por tudo, mais uma vez. Galera, então até a semana que vem. Um beijo bem grande. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.